que pedir o consentimento dos senhores para que a nossa aula possa acontecer desta forma, para poder gravar a aula. Então, se possível, vocês emitirem a opinião de vocês acerca disso, se vocês permitem que grave a aula para ficar disponível para um outro momento vocês assistirem. Sim ou não? Sim, eu É legal permito. falar no áudio. Beleza. Bom, chegou aqui para mim a mensagem da Michele, da Aimee, que permitem. O Adriano também. Isabela também permite a gravação da aula. Bom, acho que depois a Vanessa pode emitir aí, vai falar, e a Naili também, assim que a Naili voltar. Então, gente, bom dia. Aqui quem fala é a Vanessa. Ok, Vanessa. Bom dia, aqui quem fala é o professor Gledson, professor de Física. Estamos hoje com uma aula com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio Integrado de Informática, do IFPA, Campus Cametá. Essa é a nossa segunda videoaula. Nós iremos falar hoje ainda sobre eletrodinâmica, porém, hoje nós vamos falar especificamente de um dispositivo que é usado dentro dos circuitos elétricos, né, que é chamado resistor, ok? Então, à medida que eu for explanando o conteúdo, se vocês tiverem perguntas, que vocês possam fazer via chat ou possam ligar o microfone de vocês para fazer a pergunta. Tudo bem? Eu quero só saber se vocês estão visualizando aí um PowerPoint onde está escrito resistor. Vocês estão visualizando, sim ou não? Sim. Beleza, Adriano, sim, Isabela, sim. Então, vamos lá. Gente, o nosso título hoje é ainda eletrodinâmica, mas vamos falar especificamente sobre o resistor. O que é o resistor dentro da eletrodinâmica? Bom, a primeira ideia é nós sabermos que a gente já falou sobre corrente elétrica na aula passada. A corrente elétrica é o movimento dos elétrons que vão partir de um local e vão para outro local, e esses elétrons vão se movimentar dentro de um condutor de eletricidade. Esse condutor de eletricidade, em geral, é um fio metálico, né? Alguém poderia dizer assim, pô, por que eu não pego um pedaço de madeira e coloco os elétrons para correr de um local até o outro local, de um terminal até o outro terminal, em um pedaço de madeira? Alguém poderia fazer essa pergunta, né? Já que todos os corpos que existem na Terra são corpos que possuem prótons e elétrons, né? Alguns estão carregados positivamente, que são aqueles que possuem mais prótons, outros estão carregados negativamente, que são aqueles que possuem mais elétrons. Ou seja, qualquer um corpo poderia conduzir esse movimento dos elétrons, né? E aí, então, poderia pegar um pedaço de madeira e fazer os elétrons correrem de uma extremidade até outra extremidade. Bastava que eu ligasse entre essas extremidades uma diferença de voltagem, que é chamada diferença de potencial, ou DDP. Mas eu pergunto para vocês, por que será que eu não uso um pedaço de madeira para fazer a ligação elétrica da minha casa? Por que eu uso um pedaço de metal? Esse metal geralmente é cobre, né? Por que eu uso um fio elétrico de cobre? Correto? Por que eu não uso, sei lá, um fio de madeira, se é que existe isso, né? Bom, gente, você usa um fio de cobre, de metal, justamente porque no metal
os elétrons, teoricamente, estão mais fáceis para se mover. É por isso que você não vai usar um pedaço de plástico, você não vai usar um pedaço de madeira, um pedaço de papel, você vai usar um pedaço de fio elétrico. Esse fio que é chamado elétrico, que é um fio metálico, ele é propício para que os elétrons possam se deslocar nele. Dentre os metais, né, a gente usa nas residências o metal cobre, um fio elétrico de cobre. Por que se usa o fio elétrico de cobre e não se usa, por exemplo, um outro metal? Vou pegar aqui a prata, por exemplo, o ouro, por exemplo. Gente, dentre os metais, aquele que teoricamente iria deixar com que a corrente elétrica fluísse mais facilmente seria o ouro. Por conta justamente de ser um tipo de material que possui baixa resistência elétrica. Isso quer dizer que os elétrons iriam fluir mais facilmente. Então, seria melhor usarmos um fio feito de um metal ouro. O problema é que, se você fizesse lá na sua rede elétrica fios de ouro, com certeza no outro dia já seria roubada, né? E esses fios aí que usam para fio de alumínio, por exemplo, eles roubam, né? Esses fios de alta tensão em estradas, também a gente já sabe que muita gente vai e furta, né? Então, imagina se fosse fios de ouro, que seria o melhor metal para passar corrente elétrica, né? Então, gente, nesse sentido, se usa fios de cobre, né, que além de ser mais barato que o ouro, ele ainda consegue ter um bom movimento dos elétrons. E aí, na hora que esses elétrons se movem dentro de um fio, né, eles vão gastando energia no decorrer do caminho, né? Esse gasto de energia no decorrer do caminho justamente se dá por conta da resistência elétrica daquele condutor, daquele fio elétrico. Só uma perguntinha, vocês estão me acompanhando? Estão entendendo o raciocínio? Sim. Então, a corrente elétrica, ela passa pelo fio elétrico. Esse fio elétrico, aí, seja de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, e assim vai, esse fio elétrico, para que ele deixe os elétrons fluir por ele, não é de graça. Tá? Ele vai pegando um pouco da energia desses elétrons. E esse pouco da energia dos elétrons vai ficando dentro do fio e vai fazendo com que o fio possa aquecer. Tanto é que se você ligar na rede elétrica o fio do notebook, o fio da bateria do celular, que recarrega o celular, o fio do ferro de passar, o fio elétrico lá do ferro de passar, da TV, do rádio, qualquer fio que você conecta, que vai lá para o seu aparelho, como eu falei aí desses aparelhos, todos esses fios aí, por onde a energia elétrica está passando, a corrente elétrica está passando, todos esses fios vão aquecer. A esse fenômeno, ou a esse efeito, dá-se o nome de efeito Joule, efeito térmico. Tá? Joule é porque, lá na Física 1, a gente aprende que quando um corpo se desloca de um ponto até outro, e esse corpo está sendo deslocado por uma força, a gente diz que isso é chamado de trabalho. Então, a realização de trabalho se dá quando um corpo se desloca de um ponto a outro do espaço a partir de uma força que nele foi aplicada. Isso é trabalho. Os elétrons também sofrem isso. Os elétrons só saem de um local para ir para outro local se eles forem atraídos. Eles são atraídos por uma força elétrica. Tá? E aí, na hora que ele se desloca, sendo atraído por essa força, ele está também realizando o trabalho.
E para o cálculo do trabalho, é muito bem lembrado aqui que quem construiu um pensamento sobre isso foi uma pessoa chamada Joule. E aí, toda vez que você realiza trabalho, você coloca a unidade de medida como sendo Joule. E aí, esse efeito ou esse fenômeno que ocorre nos fios elétricos, de aquecer o fio quando passa a corrente elétrica, esse fenômeno ou efeito é chamado de efeito térmico, efeito Joule. É muito popular, tá? Então, se alguém perguntar o que é exatamente o efeito Joule, professor? O efeito Joule é a conversão da energia elétrica em energia térmica a partir do movimento de quem? Dos elétrons em um condutor de eletricidade, que no caso é o fio. Então, de novo, efeito térmico, efeito Joule, é quando você pega a energia elétrica desses elétrons que estão passando no condutor. Essa energia elétrica, uma parte dela é absorvida pelo fio, pelo condutor, e essa absorção dessa energia elétrica vai ser convertida, essa energia elétrica vai ser convertida em energia térmica, gerando um aquecimento do fio. Então, todos os fios que são ligados a uma rede elétrica, eles vão se aquecer. Então, todos esses fios condutores, eles possuem resistência interna, ok? Dentre os fios elétricos, qual é o material, qual é o metal, professor, que nós teremos uma menor resistência elétrica? Seria o fio do metal ouro. Se nós fizéssemos um fio de ouro, a energia ia fluir muito mais rapidamente, muito mais facilmente. Iria ter uma perda menor de energia elétrica convertida em energia térmica. Está entendido até então, gente, a parte teórica do assunto? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Sabe aquela pastilha Peltier? Ela segue esse efeito Joule? Ela funciona a partir desse efeito Joule? Porque Refaça a é a sua diferente pergunta. temperatura que gera As eletricidade. pilhas? Não, existe uma plaquinha chamada pastilha Peltier, alguma coisa assim. E ela meio que converte energia em calor, mas tipo calor de um lado e frio de outro. Então, de um lado dela fica calor e do outro fica frio. E eu posso também fazer o inverso, que é se eu esquentar de um lado e esfriar de outro, eu consigo gerar energia nela. Ela funciona a partir desse fenômeno aí que o senhor comentou, do efeito Joule. Eu talvez possa conhecer essa partilha que você está falando por outro nome. Com esse nome eu não consigo lembrar aqui, até porque está cortando um pouco o áudio. Mas o efeito Joule vai acontecer. Não estou falando que é especificamente desse caso que você está mencionando. De qualquer caso, de caso geral, todo dispositivo condutor de eletricidade que converte uma parte da energia elétrica em energia térmica, esse condutor está realizando o chamado efeito Joule. Então, toda vez que um corpo retira um pouco da energia elétrica que passa por ele e converte em energia térmica, toda vez esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Pode ser o fio lá da sua casa. É que nem na geladeira. Pode né? ser no momento que está acontecendo uma descarga elétrica, um raio caiu em algum lugar. Aquele local onde caiu vai ficar aquecido. Né? Então, a energia elétrica que caiu, a descarga elétrica que caiu, uma parte daquela descarga elétrica vai ser transformada em calor. Né? Outra ideia, essas placas solares, né? Placa de energia solar. Você, na verdade, na placa de energia solar, você absorve a energia solar e converte elétrica, já é o fenômeno contrário, né? É isso que a gente está mencionando. Mas em qualquer dispositivo
que receba energia elétrica e converta uma parte dela em energia térmica, esse dispositivo está realizando o que nós chamamos de efeito Joule. Ficou entendido, Ana? Como as geladeiras, né? Geladeira? Sim. Na lateral da geladeira. Uma parte fica quente as dela e outra fica novas, as geladeiras novas, né? Elas não trazem mais aquela parte da serpentina externa. Lembra que a serpentina é aquela parte que tem o movimento do gás, né? Uma peça metálica que faz movimento tipo ondas, né? Sobe, desce, tipo ondas, por onde o gás passa. Essa serpentina, ela era externa à geladeira. Agora, as últimas geladeiras, elas já são internas, né? Então, até o pessoal brincava antes, né, as geladeiras mais antigas, e quando estava na época de chuva, você queria secar uma roupa, você pegava, né, a roupa e colocava atrás da geladeira, né, porque o calor ele era dissipado pelo condutor, lá, pelo aquele metal, pela serpentina. Hoje, as geladeiras elas já têm a serpentina na parte interna, né? E aí, se você for pegar uma geladeira nova, ligar na tomada e tudo mais, você vai ver que a lateral da geladeira aquece, porque essas serpentinas geralmente estão na lateral agora dessas geladeiras atuais. Mas esse também é um fenômeno, né, que é o chamado efeito Joule, quando você vai converter energia elétrica em energia térmica. Ok? Sim. Ok. Obrigada. Beleza. Então, vocês estão visualizando a imagem aí, né, clássica do dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica, que é o resistor, né? Então, o resistor é um dispositivo que vai fazer acontecer esse efeito Joule, né? Aqui você tem na primeira imagem, vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo ver aí? Sim. Bom, Sim. vocês estão visualizando aqui um homem tomando banho na primeira imagem à esquerda, né? Então, aqui é um exemplo de como transformar a energia elétrica em energia térmica, que é o chuveiro elétrico, né? Eu sempre brinco que quem mora no norte, quem mora aqui no norte, no Pará, por exemplo, né, não precisa de chuveiro elétrico na casa, porque aqui é quente demais. Então, todo tempo você está tendo a água do chuveiro, a água que sai lá no chuveiro todo o tempo é quente. Então, para nós não é importante o chuveiro elétrico, né? Não vejo isso como necessário. A segunda imagem, você tem uma pessoa passando uma roupa, né? O ferro elétrico é um exemplo bem clássico de um dispositivo que transforma a energia elétrica em energia térmica. E, assim, todos esses dispositivos que fazem isso, né, de forma bem rápida, como é o caso do chuveiro elétrico, quanto o caso do ferro, eles gastam muita energia elétrica justamente para fazer isso de forma rápida. Então, se nós fôssemos pegar na nossa casa, da energia que a gente gasta lá, a quantidade de energia que se gasta com chuveiro elétrico e com ferro elétrico é muito alta, né? São os dispositivos que mais gastam energia elétrica. O ferro elétrico, e para quem tem em casa, o chuveiro elétrico também. Quem não tem chuveiro elétrico, então, tenha certeza de que um dos dispositivos que gasta mais energia na sua casa é o ferro elétrico, né? Aqui tem uma lâmpada, que é lâmpada incandescente, né? Aquelas lâmpadas que eram usadas há um tempo atrás. Lâmpada incandescente que ela aquecia, dentro tinha um filamento, e esse filamento era aquecido para poder gerar uma coloração, uma luz para nós, né? Então, todo metal, quando ele é aquecido, ele vai ganhar uma cor meio amarelada, né? Era o que acontecia com essa lâmpada. A lâmpada tinha um metal lá dentro, geralmente o metal usado era tungstênio, né? Porque ele se tornava fluorescente, se tornava visível quando aquecido de forma muito rápida, né? Com, digamos que
baixa quantidade de corrente já aquecia aquele metal que é o tungstênio. Hoje, a gente já não tem mais tanta utilização dessas lâmpadas incandescentes, né? A gente usa mais hoje as lâmpadas fluorescentes, que são chamadas de lâmpadas frias. As lâmpadas incandescentes, como essa da imagem, elas eram chamadas de lâmpadas quentes. Tanto é que quando queimava, ou quando você ia tirar essa lâmpada, se você pegasse nela, ela estava quente, né? Então precisava geralmente pegar um pano para poder desenroscar a lâmpada, ou precisava deixar ela um tempo desligada para poder você trocar, porque ela fica muito quente. Então essa lâmpada também era um exemplo, né, de dispositivo que convertia a energia elétrica em energia térmica. E aqui na sua direita você tem a imagem de um resistor de fato, como ele é, né? Vocês alunos da informática, vocês já devem ter visto as placas, né, dos computadores, algumas outras placas de outros dispositivos aí, eletrônicos, e você já deve ter visto lá capacitores, já deve ter visto resistores, né? Então, o resistor, ele é caracterizado por essa imagem, é uma imagem do resistor que você compra no mercado, tá? Essa imagem aí, da direita, primeiro aí, o desenho, é a imagem de um resistor real, né? Se você for comprar lá, você vai comprar por essas cores aí, essas cores, tem um código de cores para isso, né? E esse código de cores é que vai indicar qual é a resistência daquele dispositivo. Então, se você for trabalhar na área específica aí da eletricidade e de circuitos, você vai comprar um resistor de tantos ômegas, né? A unidade de medida da resistência elétrica do resistor é ômega. Em homenagem a um físico chamado George Simon Ohm, né? Aí você coloca a unidade da resistência é o ohm, mas aí a gente coloca um símbolo como aquela letra grega chamada ômega. Então, se você for comprar um resistor, vai se assemelhar a essa imagem aí, né? Eu até tinha colocado aqui um site, deixa eu pegar aqui para você ver, eu vou parar essa apresentação, pegar uma outra apresentação aqui, né? Vou pegar aqui uma outra apresentação que eu tinha colocado aqui um site. Cadê o site? Poxa vida, eu não estou conseguindo ver o site. Vou voltar para a apresentação. Mas, enfim, basicamente é esse o desenho, né? Que vocês... Basicamente é esse o desenho do resistor, né? E, matematicamente, se você for pegar uma questão de vestibular... o símbolo é esse que tem uma ondinha aí. Vocês estão conseguindo ver esse símbolo de ondinha? Esse aqui é o símbolo do resistor. Tá? Então, a corrente elétrica, ela entra aqui, por exemplo, pelo lado esquerdo, ela vem, aí a corrente, os elétrons sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem. Ou seja, esse movimento de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até sair novamente, esse movimento de subida e descida faz ele gastar energia. Tá? Esse movimento de subida e descida faz ele gastar energia. Por isso que o resistor tem essa função, né? Trocar a energia dos elétrons, que era elétrica, aí, né? O movimento dos elétrons gera uma corrente elétrica e, consequentemente, uma energia elétrica, para uma energia térmica. Tá? E aí vamos ver como é que fica isso dentro de um circuito. Aí vamos pegar aqui um circuito. Bom, dentro do circuito, vocês estão me acompanhando, né? Nós temos aqui o lado negativo, o lado positivo, isso é uma bateria, né? E aí aqui tem um resistor, lâmpada, por exemplo. Tá?
Quando a corrente elétrica passa pela lâmpada, automaticamente a lâmpada vai se acender. E aí vai converter energia elétrica em energia térmica, porque essa lâmpada aqui ela aquece. É um exemplo clássico de circuito básico. Tá? Um exemplo bem clássico de circuito básico. Estão me acompanhando? Sim. Beleza. Vanessa, tá conseguindo acompanhar, Vanessa? Adriano, Naeli, desculpa. Oi, professor, desculpa, é que eu fui beber água. Tá bom, beleza. Bom, então, a corrente elétrica, ela vai fluir, né? Vai passar pelo condutor, aí pelo R é um condutor de eletricidade, é um resistor, tá? E aí vai voltar lá para o polo negativo. Bom, agora, como calcular, professor, essa resistência elétrica do meu dispositivo? Olha, quando você for comprar um resistor lá na loja, esse resistor já vai ter uma resistência. Quando você compra, você já sabe a resistência. Sei lá, 10 kΩ, 20 ohm. Você já vai saber a resistência. Agora, isso na vida real. Isso, para vestibulares, geralmente é uma pergunta que é feita. Como calcular a resistência? De posse dessa informação, a gente precisa calcular. E como fazer isso? Aí foi que surgiram as leis de um cara chamado George Simon Ohm. Quem foi George Simon Ohm? Foi uma pessoa, um estudioso da área, né, que conseguiu criar duas leis, nós chamamos hoje de leis de Ohm, da eletrodinâmica, né? E essas leis servem para nos auxiliar em como calcular a resistência elétrica dentro de um condutor de eletricidade que é chamado, dentro de um condutor de eletricidade. Como calcular a resistência desse resistor, né? E aí a gente precisa do aspecto matemático, tá? E aí vamos lá para o aspecto matemático, né? Então surgiu aqui a primeira lei de Ohm, né? E é bem clássica, indicando para nós que o R indicaria a resistência elétrica, o U seria a diferença de potencial ou voltagem, tá? Então, o U é a voltagem e o I é a corrente elétrica que passa pelo condutor, certo? Então, para calcular esta resistência elétrica, eu precisaria dividir a DDP, certo, pela corrente elétrica. Quando eu fizer a unidade de medida, seria a DDP é volt, né? Volt dividida por ampere gera justamente a nova unidade de medida que é chamada ômega, né? Representado por essa letra grega chamada ômega. É o ohm, né? Por conta do nome da pessoa lá, já que o nome do cara é George Simon Ohm, né? Então automaticamente credenciaram a ele a unidade de medida da resistência, né? Então, toda vez que você calcular o R, você vai colocar no final esta letra grega, que é o ômega, representando quantos ohms aquela resistência possui. Tá? Alguma perguntinha? Alguma observação? Posso seguir? Não, obrigada. Pode. Muito bem. Então, essa é a primeira lei de Ohm, né? Se você for pegar DDP dividido por corrente, ela vai gerar um gráfico similar a esse aqui, né? Toda vez que você pegar e dividir a DDP, que é o U, pela corrente I, você vai chegar num gráfico desse, caso
você esteja diante de um resistor ômico. O que é um resistor ômico? Seria um dispositivo, tá? Seria um dispositivo no qual a resistência elétrica dele é sempre a mesma. Ok? Então, para efeito de vestibular, a primeira lei de Ohm, que é aquela que você viu há pouco, que é a resistência é igual a dDp dividido pela corrente. Esta lei, ela só é válida para situações em que você está trabalhando com dispositivos ômicos. São dispositivos nos quais a resistência elétrica é sempre constante. Tá? Isso para o vestibular é muito importante. Para a vida real, do seu dia a dia, não existe um dispositivo ômico. Isso é só teoria. Tá? Na sua vida real, os dispositivos que conduzem a eletricidade, eles sempre vão aumentar ou diminuir a sua temperatura, que não é o caso do resistor ômico. Tá? O resistor ômico, como diz aí a primeira lei, né? Mantendo-se constante a temperatura do resistor, sua resistência permanece constante. Na vida, o condutor de eletricidade, que tem dentro dele o resistor, ele sempre aquece. Ou seja, a resistência interna deste dispositivo sempre vai mudar. Para o vestibular, você tem que entender que há uma hipótese que é chamada de resistor ômico, que é aquele condutor onde a resistência não muda, porque a temperatura não muda. Tá? Então, aí você diria, professor, por que eu tenho que aprender uma coisa de forma real e uma coisa de forma hipotética? Porque, infelizmente, quando você vai fazer experiências, você tem que partir de uma ideia hipotética, tá? E aí, nesse caso, a hipótese de um resistor ômico, existe essa hipótese. Não quer dizer que, de fato, vai acontecer na realidade. Tá? Por exemplo, você sabe que existe o elétron, né? Beleza, sabe que existe o elétron. Você já viu um elétron? Quem é que já viu um elétron? Ninguém viu um elétron. Eu não sei onde é que está o elétron. Mesmo que você diga assim, ó, dentro dessa caixa tem um elétron. Você não consegue ver onde está o elétron. Mas a gente estuda como se o elétron fosse um corpo que possui massa e possui carga. Apesar de até hoje ninguém ter visto um elétron. Entende? Então, são hipóteses, tá, que pode acontecer, apesar de ser bem difícil, raro de acontecer, mas nós podemos ter um resistor ômico. E se tivéssemos resistor ômico, seria o chamado resistor ideal. Aqui onde a curva seria essa reta, na verdade, partindo do zero, né, onde a resistência não ia mudar, porque a temperatura do resistor seria constante. Então, essa primeira lei, ela é estabelecida por essa fórmula, tá? Voltando com vocês. A primeira lei cria para nós essa fórmula, onde o R, que é resistência elétrica, será a divisão da dDp pela corrente elétrica. Beleza? Então, essa é a primeira lei de Ohm, classificada como uma lei bem simples, né, matematicamente, para você trabalhar uma função, tá? E aqui nós iríamos para a segunda lei de Ohm, né? Bom, a primeira lei, ela estabelece que a resistência é constante. A segunda lei já mostra para nós que a resistência pode mudar, tá? E como é que ela pode mudar, professor? Ela pode mudar, depende do tamanho do fio, depende da área de secção transversal do fio. Ou seja, vamos imaginar aqui a seguinte hipótese, né? Se você mora bem próximo da hidrelétrica, né? Vamos supor aí você que mora, a cidade de vocês, Cametá, é próximo de Tucuruí, tá? Então, a rede elétrica de vocês, se for de Tucuruí, a energia, muito provavelmente, a energia de vocês é bem forte,
né? Por quê? Porque ela está próxima de Tucuruí. Se aqui em Santarém a energia fosse a mesma de Tucuruí, se nós fôssemos pegar como referência Cametá e Santarém, qual destas cidades teria uma energia mais forte? Isso partindo de Tucuruí. Com certeza, Cametá, que está a cerca de 200 quilômetros de Tucuruí, teria uma energia elétrica mais forte. Santarém já está a quase 1.000 quilômetros de Tucuruí. Então, Santarém teria uma energia mais fraca. Ou seja, por que essa energia de Santarém seria mais fraca se nós comparássemos aí com Cametá? Por conta da distância. Quando a energia elétrica sai daquele local e vai para um local muito distante, o fio que leva ela é um fio muito longo, muito comprido. E aí, quanto maior for o fio, maior vai ser a resistência. Mais gasto de energia elétrica você tem com aquele fio. Aí alguém poderia dizer assim, professor, então casas, pessoas que moram em locais muito distantes da hidrelétrica, a energia é muito fraca. Como é que eles fazem, por exemplo, para usar, sei lá, um 220 volts lá, já que a energia é fraca na casa deles? Bom, aí o que acontece? Os cientistas pensaram, e eles descobriram como fazer para ampliar aquela voltagem que chegava, digamos que baixa na sua casa. Aí surgiram outros aparelhos, que são chamados transformadores. Então, os transformadores, que são aqueles bem grandes que tem no porte, não sei se você já viu em alguns postes de eletricidade, alguns aparelhos bem grandes, né, semicirculares, diria assim, né? Esses aparelhos são chamados de transformadores. Qual é a função deles? É justamente de amplificar a voltagem naquele perímetro, né? Amplificar a voltagem naquele perímetro. Então, mesmo que você more distante da rede elétrica, né, da origem da rede elétrica, de uma hidrelétrica, por exemplo, mesmo assim você pode colocar próximo da sua casa um transformador que vai fazer com que aquela voltagem possa aumentar ou até diminuir também. Um outro exemplo bem clássico, né? Nós sabemos que as centrais de ar, elas, em geral, elas precisam de uma voltagem maior para serem utilizadas, porque elas ligam dois aparelhos. Elas ligam o ventilador, né, e ligam o compressor de ar. Então, elas ligam dois aparelhos. Então, geralmente, elas são 220 volts. Aí alguém poderia dizer assim, professor, mas na minha casa é sempre 10 volts. Como é que eu faço para ligar uma central de ar? Bom, já existem no mercado, tá, aparelhos pequenos para converter essa voltagem, que são os transformadores pequenos, digamos assim, né? Esses que ficam lá no poste, esses são muito caros, né, esses transformadores. É preciso fazer uma solicitação para a rede CELPA, ou é preciso um monte de coisa para que eles possam colocar um transformador desse de eletricidade. Na nossa casa, a gente às vezes precisa de um aparelho que é ligado a 220. A gente não tem 220. Aí existem já no mercado aparelhos pequenos para fazer esse tipo de serviço, né? Você vai e compra um transformador específico lá, de alguns quilowatts de potência, sei lá, 2.000 quilowatts de potência. E aí depende da tua central de ar, né, quanto vai consumir, mas já existem transformadores pequenos. Então, nesse sentido, como a primeira lei ela só é exclusiva para casos onde não muda a resistência, surgiu uma segunda lei para justamente quando muda a resistência. Então, essa segunda lei de Ohm, né, ela foi estabelecida por George Simon Ohm, e aí mostra que quando a corrente passa por uma área, ela vai percorrer um determinado caminho, né, que é o comprimento do fio. E aí essa resistência pode aumentar ou pode diminuir de acordo com justamente a área e com o tamanho do fio. Então perceba que aqui a resistência está dependendo de uma grandeza chamada Rho, é uma grandeza grega, uma letra grega, é uma grandeza da resistência do material, que é chamada resistividade do material,
tem a ver com a temperatura do ambiente onde está aquele material. O L é o comprimento do material e o A é a área transversal deste material, deste fio, né? Nós sabemos que tem fio mais fino, tem fio mais grosso. Então, quanto mais grosso for o fio, né, maior a bitola do fio, tem maior área. Então, vai passar mais elétrons, ou seja, menor resistência. Então, essa fórmula aqui é que nos garante a segunda lei de Joule-Thomson, que indica quanto a resistência vai mudar dependendo do comprimento do fio, da área do fio, né? E, lógico, do material. Então, voltando àquela questão do material, como eu falei que do ouro, por exemplo, que seria o cara que tinha menor resistência, né, que ia facilitar a página, justamente porque o Rho do ouro é o menor que nós temos, né, do metal. Então, se você fosse observar os materiais, que é uma característica aqui, ó, resistividade do material, você ia ver qual que tem a menor resistividade. Você ia pegar esse cara para fazer a sua rede elétrica, né? A menor resistividade seria o ouro. Eu até coloco aqui para vocês alguns dos materiais. Ó. Quem tem menor resistividade? Aqui é 10 a menos 8. Deixa eu pegar aqui. 10 a menos 8. Prata, 1,62. Depois o cobre, 1,69. 10 a menos 8. E assim vai. Quem tem muita resistividade? O vidro. Né? Ou seja, a corrente elétrica tem muita dificuldade para passar no vidro. Né? Muita dificuldade. Tá? Então, por isso que não se usa, por exemplo, o vidro para você passar corrente elétrica, porque tem muita resistência. Ó. Depois, silício, né? Manganês, platina. Mas o melhor mesmo seria o ouro, que nem está aqui. É menos que isso. A prata é 1,62, 10 a menos 8, ou seja, isso a temperatura ambiente de cerca de 20 graus Celsius. Tá? Então, esses conceitos são os conceitos básicos de resistência elétrica, né? Agora a gente vai ver como é que a gente faz nas questões de vestibular. E aí eu queria que vocês se tivessem alguma pergunta, possam fazer agora. Pode Não, a seguir. gente pode seguir, né? Tá, então vamos pegar aqui agora. Como a gente vê isso nos vestibulares? Como é que essa resistência aparece no vestibular? Ah, eu vou para outra apresentação. Muito bem, que são as associações de resistor, né? Como é que o resistor pode se associar, se colocar, né, dentro de um circuito elétrico? E aí eu já vou direto lá para um circuito. Tá? Aqui nós temos um circuito elétrico. Aqui temos uma diferença de potencial. Tá? Embaixo, vocês estão vendo aí um U. Aqui embaixo tem o U, tem o menos e tem o mais. Né? Corrente elétrica fluindo aqui nesse sentido. Perceba que ao chegar nesse ponto, ela só tem um percurso a seguir. Então, vai passar pelo primeiro resistor, essa corrente elétrica. A mesma vai passar pelo segundo resistor. A mesma vai passar pelo terceiro resistor e vai voltar aqui para o polo negativo. Então, esse tipo de dispositivo aí, que são resistores, estão ligados. Tem o R1, tem o R2, tem o R3. Eles estão ligados. E para esse tipo de ligação, se dá o nome de série. Tá? Que é quando um circuito elétrico está ligado por resistores, e esses resistores
resistores estão ligados diretamente, ou seja, vai a mesma corrente elétrica pelos três aqui. Então, toda vez que nós tivermos a mesma corrente elétrica fluindo pelos resistores, nós dizemos que essa associação de resistores é uma associação em série. Então, para resistores, a associação em série é aquela na qual os resistores vão receber a mesma corrente elétrica. Tá? Alguém poderia dizer, professor, como é que é a mesma corrente elétrica? Ó, perceba que o I que está aí embaixo, ele vai subir e vai chegar lá naquele ponto superior, bem no canto. Ele não tem outro percurso para seguir. Ele só tem um percurso para seguir. E tendo somente um percurso para seguir, é ele que vai passar nos três resistores. Esse I é o mesmo. Aí está escrito I1, I2 e I3. Mas como é a mesma corrente, pode ser somente I, tá? Então, a associação de resistores em série se caracteriza justamente pela corrente elétrica ser a mesma de todas as resistências. Olha uma outra imagem aqui. Essa outra imagem mostra para nós de novo uma pilha, né, que vai passar a corrente elétrica, todas aí ligadas. Aí detalhe importante. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Detalhe importante aqui nessa imagem. Vamos imaginar que por algum motivo a lâmpada do meio queimou. Né? Queimou a lâmpada do meio. E aí? Vão funcionar as outras duas? Sim ou não? Não vão funcionar, tá? Não vão funcionar. Porque na associação em série, os dispositivos estão todos interligados aqui. E aí, na hora que queimou essa segunda lâmpada aqui, o circuito vai ficar em aberto. Tá? E o circuito em aberto não vai passar corrente elétrica. Ou seja, não vai funcionar nem a primeira e nem a última. Então, fica a dica para você. Em uma associação em série, se um dispositivo não funcionar, os demais não irão funcionar. Ok? Então, presta atenção aí nessa informação. Em uma associação de resistores em série, se um dispositivo não funcionar, seja queimado, seja por outro motivo, se ele não funcionar, os demais também não devem funcionar. Aí eu já te pergunto, na tua casa, o rádio, a televisão, a geladeira, o notebook, são todos conectados em série? Tipo, não funcionou o rádio. Isso implica dizer que a geladeira também não funcionou? Não, não. Então, na nossa casa, a maioria dos dispositivos não estão ligados em série. Tá? A maioria dos dispositivos não estão ligados em série. Às vezes, a pessoa que vai fazer a rede elétrica lá da sua casa liga duas lâmpadas com a mesma tomada. Aí a pessoa geralmente acendeu essa lâmpada e acendeu a outra. Às vezes ele coloca duas lâmpadas ligadas numa mesma ligação, né? E aí aquelas duas lâmpadas estariam em série. Se uma não funcionar, a outra também não funciona. Que é o caso, por exemplo, daqueles pisca, né, que são usados no Natal. Lá, o pessoal coloca um pisca na época do Natal, e aí alguma parte queimou uma lâmpada lá do pisca. Aí uma parte daquele circuito fica apagada. Não quer dizer que queimou todas, queimou só uma. Tá? Geralmente, os piscas atuais, eles são entrelaçados, tá? Não é só série. É um dispositivo que tem associações mistas de pequenas lâmpadas, né? Às vezes, uma lâmpada queima e não afeta em nada nas demais, isso indica que não é série, isso indicaria que é outro tipo de ligação, que no caso aqui vem ser chamada de paralelo. Então, para fixar a associação de resistores em série,
Se queimou uma lâmpada, por exemplo, as outras não vão funcionar. Tá? Por quê? Porque todas elas recebem a mesma corrente elétrica. E se uma das lâmpadas aí, nesse caso, estiver queimada, o circuito não vai estar fechado, o circuito vai estar em aberto. Ok? Bom, aí, gente, nós precisamos estabelecer os aspectos matemáticos, tá? Precisamos estabelecer os aspectos matemáticos. Então, vamos lá para os aspectos matemáticos. O primeiro deles é dizer que na associação em série, a corrente elétrica será a mesma entre todos os dispositivos, né? Então, eu falei que a corrente que passa no 1 é a mesma que passa no 2, que é a mesma que passa no 3. Ou seja, a regra é que para a associação em série, a corrente elétrica será constante. Esse é um ponto bem clássico, tá? Corrente elétrica é o ponto de referência. Corrente elétrica será constante. Aí, as outras grandezas. Lembre você que a gente está falando aqui de situações em que envolve resistores, corrente elétrica e diferença de potencial. Então, a gente vai ter a primeira grandeza aí, corrente. Está faltando agora o R e o U para a gente medir. Como é que a gente vai calcular o R e o U? Né? A resistência e a diferença de potencial. Então, vamos lá. Já que a corrente é constante, né, esse U que sai aqui nessa base, ele vai se desmembrar uma parte para o 1, uma parte para o 2, uma parte para o 3. Então, quando você for verificar o aspecto matemático, essa diferença de potencial total, que é o U, né, ele vai ser dividido uma parte para o R1, uma parte para o resistor 2, uma parte para o resistor 3. Então, de tal forma que, matematicamente, o ADDP total, que é o U grande aí, vai ser o U que foi disponibilizado para o resistor 1, a DDP que foi disponibilizada para o resistor 2, e assim sucessivamente. Então, o primeiro ponto é a corrente constante, é a mesma corrente em todos. O segundo ponto é que a DDP é a soma de todas as DDPs. Então, você vai somar as DDPs que foram gastas em cada um dos dispositivos, e quando você somar todas elas, você vai ter a DDP total do circuito. Isso é uma regrinha clássica da associação de resistores em série. E a resistência total, chamada resistência equivalente, é a soma das resistências. Então, são essas três regrinhas básicas aí para a associação em série, ok? Corrente constante, a DDP total ou DDP equivalente é a soma das DDPs de cada um dos dispositivos. A resistência total ou resistência equivalente é a soma das resistências, resistência do resistor 1, do resistor 2, do resistor 3, do resistor N, isso para a associação em série. Aí, como eu disse, nem sempre as associações da nossa casa, por exemplo, são em série. É comum nós termos outros tipos de associações, ou mista ou em paralelo, né? Então, para que a gente possa ir para uma outra associação, vamos fazer um resumo aqui. Então, qual é o resumo que eu tenho que saber da associação em série, professor? Toda associação de resistores em série, nós temos a corrente elétrica constante, a corrente não muda, a corrente é a mesma para cada uma das resistências que estão dentro do circuito. Tá? No resistor 1 até o resistor N, é a mesma corrente elétrica. Isso é a regra clássica para a associação de resistores em série. Corrente elétrica é constante. A DDP do circuito, que é o DDP total, o DDP equivalente, é a soma de cada DDP de cada dispositivo. Se eu tenho o dispositivo 1, você vai pegar DDP do dispositivo 1, mais DDP do dispositivo 2, e assim sucessivamente. Quando você somar isso, você vai ter a DDP equivalente, que é a DDP total do circuito. A mesma coisa segue para a resistência elétrica. É a soma de cada uma das resistências dos dispositivos que estão no circuito. E aí, ao final da soma, você vai ter a resistência equivalente ou resistência total. Então, esse é o resumo da associação de resistores em série. Eu só quero que vocês me dêem o feedback para saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se está indo beleza, se está muito rápido, se está muito devagar.
Tá bom. Tá tudo beleza. Ok, vamos dar sequência. Vamos entrar agora na associação em paralelo, que é uma associação diferente da qual vocês estudaram até agora, né? Então, como eu disse, na nossa casa, às vezes nós temos a mesma rede elétrica, né? Vem lá da rede equatorial, da rede Celpa, vem do poste lá. Quando chega na sua casa, tem vários fios que dividem ligações. A ligação para um quarto, a ligação para a sala, ligação para a cozinha, para o outro quarto, o banheiro, enfim. Todas essas ligações aí, elas vão ser utilizadas por algum dispositivo. E que não vai funcionar na mesma hora do outro dispositivo. Por exemplo, lá na cozinha tem um rádio. Ele vai ser ligado num horário diferente do horário que eu ligo a TV, por exemplo. Ou seja, como eles vão ser ligados em horários diferentes, não precisa ser uma associação em série, ser uma associação em paralelo, né? Então, todo dispositivo que você utiliza enquanto está desligado um outro, por exemplo, a TV está desligada, eu estou usando o notebook aqui. Professor, tá travando a sua voz. Oi. Alô? Tava travando a sua voz, ouvindo? eu acho que já voltou. Voltou? Sim. Beleza. Então, olha só. A associação em paralelo de resistores, ela é utilizada em grande parte nas nossas residências. Justamente porque, geralmente nas residências, a ligação da geladeira ela é diferente da ligação do televisor. Ou seja, às vezes eu estou usando a geladeira, ligada à geladeira, mas não está ligado ao televisor. Se fossem em série essas ligações, não poderia acontecer isso, estar ligado ao mesmo tempo, televisão e geladeira, entendem? Então, na nossa casa, como não é dessa forma, como não está ligado ao mesmo tempo as coisas, como tem uma ligação independente, essa ligação é chamada de ligação em paralelo, né? Então, veja pela imagem aí que na ligação em paralelo, nós temos a corrente subindo, tá? Indo aqui na esquerda, né? Corrente I subindo. Quando chega bem aqui neste ponto, você está me acompanhando com o mouse? Sim ou não? Sim. Beleza. Quando chega aqui neste ponto, perceba que a corrente I que está vindo aqui nesse sentido, quando chega nesse ponto, se eu sou a corrente elétrica, eu vou ficar na dúvida se eu vou e subo para o 1, se eu vou direto para o 2, ou se eu desço para o 3. Toda vez que você tem um circuito elétrico no vestibular, nas questões vestibulares aí, e se você perceber que mais de um caminho para ser seguido, como aqui tem um para cima, um para frente, um para baixo, tem 3 caminhos, toda vez que você se encontrar por uma situação dessa, onde a corrente elétrica tem mais de um caminho a seguir, você vai estar diante de uma associação em paralelo. Ok? Então, aqui, como a gente está falando de resistores, Oi. Professor, ela pode seguir mais de um caminho ao mesmo tempo? Não entendi. Tipo, ela pode seguir o caminho... Ela pode se dividir, a corrente, ela pode se dividir entre o caminho R1 ou o caminho R2, por exemplo, ao mesmo tempo? Pode se dividir sim, tá? Quando chegar nesse ponto aqui, a corrente ela vai se dividir aí. Não quer dizer que as divisões vão ser iguais, tá, Emê? Por exemplo, 30, corrente é 30 amperes, quer dizer que vai 10 para cima, 10 para frente, 10 para baixo, é isso? Não. Não é isso. Ela vai se dividir proporcionalmente às suas resistências. Lógico. Se essa resistência de cima for maior, vai ter que passar mais corrente para lá.
Se essa aqui do meio for maior, vai ter que passar mais corrente para a do meio. Mas ela vai se dividir, vai se desmembrar. Não quer dizer que vai ser a mesma corrente para cada um dos meios aqui. A corrente que passa em cima é a mesma do de baixo? Não, não é. Só vai ser a mesma corrente se esses resistores fossem todos iguais. Então, quando eu falo que ela vai se dividir aqui, não quer dizer que são divisões iguais, tudo bem? Tudo. Muito bem. Então, uma parte da corrente vai aqui para o R1, outra parte vai para o R2, outra parte vai para o R3, e elas vão se encontrar de novo bem aqui nesse ponto, ó. Bem aqui onde está fechando essa parte do circuito. Aí vem essa, vem a segunda, vem a terceira, e se juntam aqui de novo para formar aquela primeira que havia entrado. Tá? Então, uma regra bem clássica. A corrente que foi aqui no início vai ter que ser a mesma que vai sair aqui no fim. Ok? Por mais que na vida real a gente saiba que vai sempre perdendo energia, para os vestibulares, considera-se isso que eu estou falando. A corrente que entrou no circuito é a mesma que tem que sair. Ok? Essa é a regra dos vestibulares. A corrente que entra é a mesma que vai ter que sair. Mesmo que no decorrer do caminho possa termos aqui uma associação de resistores em paralelo. Quando acontecer uma associação de resistores em paralelo, a corrente elétrica vai se desmembrar, tá? Vai ser particionada. E essa partição vai ser proporcional às suas resistências. Quanto maior for a resistência, tá? Menor vai ser a corrente elétrica que vai fluir. Beleza? Agora vamos para o aspecto matemático disso aqui. Como é que vai funcionar a matemática desse tipo de dispositivo? Primeiro vamos para o desenho da lâmpada aqui. Olha como agora está um formato diferente de lâmpadas, né? A corrente elétrica saiu, foi subindo aqui pela minha esquerda, tá? Vamos imaginar aqui pela minha esquerda. Então, a corrente elétrica chegou nesse ponto aqui. Nesse ponto, perceba que ela vai se desmembrar. Uma parte vai para cima, uma parte vai direto para frente, outra parte vai para baixo. E aí, nesse sentido, eu pergunto, se queimar uma destas lâmpadas aqui, se queimar, por exemplo, a lâmpada superior lá, o que vai acontecer com as demais lâmpadas? Vai acontecer alguma coisa? O que vocês acham? Acho que não vai acontecer nada com as demais. Muito bem. O que vai acontecer, professor? Na verdade, se queimar a de cima, a corrente elétrica que seria disponibilizada para esta lâmpada de cima não vai ser mais disponibilizada. Então, a corrente elétrica vai ser distribuída novamente para a do meio e a de baixo. Se essas lâmpadas forem lâmpadas incandescentes, elas vão passar a brilhar mais. Você vai perceber que elas vão brilhar mais, porque vai aumentar a corrente elétrica. Então, a primeira não vai funcionar, a lá de cima. As demais vão funcionar, porque são correntes independentes. É diferente da associação em série. Na associação em série, a corrente que passava no 1 era a mesma que passava no 2. E, por consequência, passava no 3. Aqui, a corrente é diferente. Não é a mesma corrente. Você separou as correntes. Então, volto a falar a mesma coisa. Se queimar uma das lâmpadas aqui, nesse caso, o máximo que pode acontecer é que as outras duas vão ganhar mais corrente elétrica para passar por elas. Mas elas continuam funcionando. Está claro isso? Sim. Tá sim. Beleza. Então, diante dessa circunstância, vamos ver o que é constante e o que muda dentro de uma associação em paralelo. Tá? Na associação em paralelo, o que nós temos em comum a todos os resistores é a DDP. Tá? Então, a regra diz que
A DDP que passa no 1 é a mesma que passa no 2, que é a mesma que passa no 3, e é a mesma que passa em qualquer um que estiver dentro de uma associação em paralelo. Então, a regra é esta que está aí na tela de vocês. Né? A DDP total é a mesma do 1, que é a mesma do 2, que é a mesma do 3, porque é constante. Professor, e quanto às outras grandezas? Lembra que nós temos 3 grandezas para analisar aqui. Lembre da primeira lei de Ohm, R é igual a U sobre I. Então, essas 3 grandezas, resistência, DDP e corrente, são as grandezas que nós precisamos analisar. A primeira grandeza aqui, a DDP, eu já estou indicando para vocês que ela é constante em uma associação em paralelo. Agora vamos ver as demais grandezas, né? Corrente e a resistência. Então, a corrente elétrica, dentro dessa nova realidade, que são associações de resistores em paralelo, a corrente elétrica, como ela se desmembra, uma parte para o 1, uma parte para o 2, uma parte para o 3, automaticamente, quando eu pegar todas essas partes e somar, eu terei a corrente resultante, ou a corrente total do meu circuito. Tá? Então, a corrente elétrica total do circuito é a soma das correntes utilizadas em cada um dos dispositivos. Ok? Ok. E agora vamos para a parte mais diferente, digamos assim, que é como calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Né? Lá na associação em série, você somava linearmente, somava direto, R1, R2, R3 e pronto, era a resistência equivalente. Na associação em paralelo, você vai somar os inversos dessas resistências. Então, a resistência equivalente, né, 1 sobre a resistência equivalente, que é a resistência total, é igual a 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3. Essa forma é a forma tradicional de visualizar como se calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Tem outra forma. Alguns professores colocam aí uma soma dividido por um produto, tá? Mas essa é a forma mais tradicional e eu sugiro que vocês aprendam dessa forma. Tá? Bom, aí vamos para nosso resumo da associação. Tá? A associação em paralelo tem como resumo a ideia de que a DDP ela é constante, de que a corrente ela é a soma das correntes elétricas, né? A soma do I1 mais o I2 mais o I3, e a resistência equivalente é a soma dos inversos das suas resistências. Tá? Então, basicamente, galera, basicamente é isso que nós teríamos, né, de assunto aqui. Ainda tem mais uma sequência, ó, se você for ver aqui, né, dentro da associação, como é que se calcula a resistência equivalente, que eu falei há pouco, né, que alguns professores utilizam o produto e a soma. Tem aqui da associação em série, ó. E aqui, propriamente, um circuito. Tá? Essa parte do circuito elétrico, a gente vai deixar para um outro momento, porque a gente precisa de mais tempo para abraçar esse assunto. Então, por enquanto, vamos falar só sobre a associação em série e só sobre a associação em paralelo. E aí a gente vai fazer agora um resumo do que foi a nossa aula. Né? Primeiro, a gente falou sobre resistor, que é um dispositivo, tá? Utilizado para fazer a conversão de energia elétrica em energia térmica. Dentro desse resistor, que geralmente são os nossos circuitos elétricos, dentro desse resistor nós temos a resistência elétrica desse dispositivo, e essa resistência é dada como unidade de medida dela, o ohm, né, que é simbolizado pela letra grega chamada ômega. Então, um resistor possui 10 ômegas, 20 ômegas, 300 quilôômegas e assim sucessivamente. Aí, como é que a gente faz para medir essa resistência do dispositivo? A gente mede baseado nas leis de George Simon Ohm, que foi o cientista que desenvolveu essa teoria de forma muito precisa. Dentro dessa perspectiva,
Existem duas leis, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é usada de forma muito acentuada nos vestibulares. Ela é usada para estabelecer os parâmetros matemáticos para um resistor chamado ôhmico. E aquele resistor ideal é aquele no qual a resistência do dispositivo não iria mudar, que independe da temperatura do sistema. Tá? Já falei que esse é o mais usado no vestibular, mas não necessariamente é o da vida real. Então, para esta primeira lei, estabeleceu-se que a resistência de um dispositivo, do resistor, no caso, é calculado dividindo a DDP que ele usa pela quantidade de corrente que passa nele. Então, quando você dividir a DDP, que é volt, pela corrente, que é ampere, você vai estar calculando justamente a resistência, que é o ohm, que é o dado ômega. E aí, esses dispositivos, eles podem se associar, se agrupar. Eles podem se agrupar em série, podem se agrupar em paralelo. Dentro dessas perspectivas da associação em série e da associação em paralelo, a gente precisa estudar o que acontece com a resistência, o que acontece com a DDP e o que acontece com a corrente. Na associação em série, a corrente é constante. A DDP e a resistência, elas são somas diretas. Ou seja, para você calcular a DDP de uma associação em série, basta você somar a DDP que passa no primeiro dispositivo, a DDP que passa no segundo, mais a DDP que passa no terceiro, e assim sucessivamente até chegar à soma das DDPs, que é a DDP equivalente em uma associação em série. Para ainda a associação em série, a resistência equivalente é a soma das resistências de cada um dispositivo. Isso dentro da nossa associação em série de resistores. Então, de novo, quando os resistores estão associados em série, nós temos uma corrente constante, nós temos a DDP como sendo a soma das DDPs e a resistência como sendo a soma das resistências. Para uma associação em paralelo, quem é constante agora já não é mais a corrente, é sim a DDP. A associação em paralelo é o caso que eu dei para vocês de exemplo, como a associação dos aparelhos da nossa casa. Na nossa casa, a geladeira ela funciona independente da televisão. Mas quando a gente recebe a rede elétrica, a voltagem da rede elétrica, a gente recebe a mesma voltagem, é a mesma ligação. Só que a geladeira funciona independente do rádio, independente da televisão e das lâmpadas. Então, isso quer dizer que na nossa residência, a associação que vinga, que se utiliza, é a associação em paralelo. Tá? Bom, o que acontece nessa associação de resistores em paralelo? A gente precisa estabelecer corrente, resistência e DDP. Então, na associação em paralelo, a DDP é constante. Então, recebi 110 da rede CELPA, de voltagem. 110 vai chegar na televisão, o 110 vai chegar lá na geladeira, 110 volts vai chegar lá no rádio, 110 volts vai chegar lá na máquina de lavar, caso ela seja 110 e não 220. Como é que eu faço, professor, para calcular essas grandezas para uma associação paralela? A DDP é constante. Já a corrente elétrica de uma associação paralela, ela é a soma das correntes de cada dispositivo. Então, se eu tenho um rádio, vai ter uma corrente para o rádio, vai ter uma corrente para a geladeira, uma corrente para o televisor, e assim sucessivamente. Quando eu somar a corrente desses dispositivos que estão paralelos, de cada um deles, eu vou chegar justamente na corrente total do meu circuito, que é a corrente equivalente. E para calcular a resistência equivalente dentro da associação paralelo, o inverso da resistência, 1 sobre a resistência equivalente, é o inverso de cada um da resistência dos dispositivos. Bom, para a segunda lei de Ohm, que foi criada justamente para casos onde a resistência muda, a gente percebeu que a resistência vai mudar dependendo do comprimento do condutor, dependendo da área transversal do condutor e dependendo do tipo de condutor. A gente falou que o condutor que melhor se utiliza aqui da corrente elétrica, eles são os metais. E dentre esses metais, o que a gente usa com mais frequência é o cobre, pelo poder de preço, mais barato do que a prata, por exemplo, e muito mais barato do que o ouro.
Mas o melhor seria utilizarmos fios de ouro, né, na nossa residência, na rede elétrica mesmo da hidrelétrica. Só que não dá para usar fio de ouro por conta do preço, enfim. Então se usa fio de cobre. O metal se utiliza justamente porque é o meio onde os elétrons podem se mover de forma mais fácil. Tá? Então, para a segunda lei de Ohm, né, a proposta da resistência é uma resistência que vai mudar ao longo do fio, ao longo do condutor, e mudar de acordo com a temperatura. Né? A gente precisa estabelecer mais parâmetros para essa segunda lei numa próxima aula. E aí, galera, eu quero saber o comentário de vocês aí, o que vocês têm para perguntar sobre esse tópico, para que a gente possa dar andamento ou até encerramento dessa perspectiva. Eu vou agora aqui, enquanto vocês fazem as suas perguntas, eu vou agora aqui apresentar a nossa apostila, só para que vocês possam ter direcionamento de como fazer o nosso exercício. Olá, gente, estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Beleza. Na nossa apostila, na página 26, nós temos justamente esse assunto aí, né? Resistor, tá? O que é o resistor? Deu um exemplo, deu um desenho aí do resistor, né? Primeira lei de Ohm, coloca aí o caso específico que é o resistor ôhmico, onde a resistência é constante. Coloca a segunda lei de Ohm, né? Coloco a fórmula da segunda lei e mais embaixo eu coloco como a resistência depende da temperatura, né? E aí nós temos o exercício 2, que são algumas questões básicas, né, de como calcular DDP, como calcular a corrente, como calcular a resistência, né? E aí vai. Aí depois disso nós temos as associações, né? Associação de resistores. Em outro momento eu vou falar disso aqui, tá? Que é potência e energia elétrica. Aí a associação de resistores nós temos em série, tem as regrinhas aqui, temos em paralelo com as suas respectivas regras e os exercícios. Então, assim, eu sugiro que vocês possam, a partir de agora da aula, tomar um tempinho para que vocês possam resolver essas questões básicas da primeira lei e da associação de resistores, certo? Eu vou mostrar aqui na apostila o que vai ser cobrado de você nesse segundo bimestre, né? Tem muitas questões aí, exercícios, mas o que eu vou querer, na verdade, são essas aplicações de vestibulares, que estão na página 31, tá? Então, você está vendo aqui, começa, aplicações de vestibulares. Estão me acompanhando, galera? Só para que vocês possam dar um retorno? Sim. Então, na Eli, a sua pergunta vai ser respondida agora, tá? Professor, que exercício você quer que nós possamos entregar e quando, né? Então, eu quero que vocês me entreguem as aplicações de vestibulares, tá? Que começa na página 31, ok? Vamos ver onde vai terminar aí. Página 31. Se eu não estou enganada, são as últimas questões, né, da apostila. Sim, exatamente. São as últimas questões. Na página 31 até a página 35. Tá? Então, o que eu vou querer? Beleza? Então, o que o professor sugere aqui? Para entregar as atividades como é que está escrito lá? Questões de vestibular, o nome é?
Na aplicação de vestibulares, uma coisa assim. Aplicação de vestibulares. Aplicações nos vestibulares, né? Isso. Aplicações vestibulares que iniciam na página. Qual é a página? De 31 a 35. 31, né? Isso, tá? Então, para entregar as atividades de física, aplicações de vestibulares que iniciam na página 31 e terminam na página 35. Bom, vamos estabelecer a data agora, né? Quando é, professor, que eu tenho que entregar isso aí? Aí, na aula passada, a gente já definiu, né? Definiu essa data, não foi? Lembra que a gente falou com o Adriano? Foi, a gente falou. Foi na última semana de novembro. Isso, Foi isso? Isso, no final desse bimestre. Isso, exatamente. Então, a data. Data será até dia... Vamos ver aqui qual é o dia. Deixa eu pegar aqui, calendário. Novembro, até dia 27 de novembro. Até dia 27, beleza? Beleza. Muito. Ok, Naeli, entendido? Professor, tá, o senhor falou a data, mas, tipo, como é pra entregar? Porque tem pelo WhatsApp, né, ou por e-mail, então isso eu quero saber. Porque, sei lá, eu acho que é meio ruim, né, a gente ficar... Eu, pelo menos, né, acho que é meio ruim a gente ficar batendo foto e mandando pro senhor. Então, eu acho que seria mais fácil a gente escrevia, né, no caderno a resposta e tal. Aí depois a gente podia escanear e mandar, montava num PDF e mandava para o senhor. O senhor acha que é mais fácil assim? Ou tem algum jeito que o senhor acha mais fácil para o senhor corrigir? Olha, pode ser via WhatsApp, pode ser escaneado e colocado em um único arquivo em PDF, mandado via WhatsApp ou pelo e-mail. Fica a seu critério. O que você achar mais viável. O importante é você me mandar. Pode de forma digitalizar? legível. Tipo, Pode escrever digitalizar, no de forma Word? legível, tá bom? Porque eu recebi alguns, até pedi para a pessoa refazer, que não estava legível, estava de lápis muito apagado. Pois é. Não é de lápis, tem que ser de caneta. E visível e legível, tá bom? Meu celular é terrível para bater foto. Não pega o flash, Mas né? aí, Aí eu acho isso, que eu vou exatamente. digitalizar. Pode ser digitalizado sim, sem problema. Mandar no PDF, tá? Não tem problema. Pode ser no e-mail do professor, que você já sabe qual é, e pode ser via WhatsApp também, tudo bem? Desde que você encaminhe até essa data aí. Tudo. Respondido, Naeli? Sim, agora eu já entendi. Obrigado. Sem bronca. Qualquer coisa, pode perguntar também lá no grupo. Tá certo? Certo. Bom, Aimee, eu sugiro que você faça um print aí. Nós estamos agora em 5 pessoas, né? Eu sugiro que você faça um print aí dessa tela. Tá vendo aí as 5 pessoas? Sim. É só para que a gente possa ter depois o acompanhamento. Já bati o print. Tá, eu vou agora, nesse momento, interromper a gravação da aula. Nós estamos aqui em quanto tempo? Não sei nem te dizer quanto tempo já temos de aula, mas nesse momento eu vou interromper a gravação. E se alguém tiver alguma pergunta ainda, que faça, por favor. Eu acho que é só. É isso.